Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Que a paz de Jesus nos envolva e nos inspire sempre, para que possamos cada vez mais nos nutrir do Evangelho e nos aproximar da mensagem do Cristo. É com muita alegria que nós estamos aqui uma vez mais, a convite da Dorinha, a quem cumprimentamos todos do Centro Espírita Antônio de Pádua, de Niterói, a pessoa da Dorinha, agradecendo o convite, agradecendo a confiança. Cumprimentando também a todos os amigos que nos acompanham pela transmissão, rogando a Jesus sempre nos ampare e nos instrua. Hoje nós selecionamos um tema que, na verdade, é uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, para que a nossa conversa possa se dar nos termos do Evangelho, da doutrina espírita, e cada qual possa sair daqui com elementos para refletir, para ponderar ao longo dos dias, particularmente essa mensagem de Emmanuel que selecionamos, chamada Enxertia Divina, tem sido objeto de muitas reflexões, de muitas ponderações mesmo, e, portanto, gostaríamos de compartilhar com todos vocês, agradecendo a atenção, o carinho, a presença, aos que estão e aos que estarão no futuro. E, de fato, a mensagem é relevante porque ela chama a nós todos para uma necessidade, embora individual, mas igualmente geral, né? Todos nós temos a mesma necessidade. Quando nós falamos do processo de enxertia, um processo bastante conhecido, como, como muito se diz, um dos processos mais antigos da agricultura, e que é usado nesses termos de enxerto não só do ponto de vista de plantas, mas não, então, portanto, não só na agricultura, mas igualmente na medicina, podemos pensar em enxertos de tecidos no próprio corpo humano. Às vezes é preciso fazer um enxerto no osso, um enxerto, enfim, para que aquele órgão ou aquela região possa voltar a, a funcionar como era antes de um determinado trauma, acidente, enfim. Especialmente aqui nos parece mesmo o viés da agricultura, porque Emmanuel vai usar a mesma palavra usada por Paulo. E voltando 2000 anos, a palavra enxertia ou a palavra enxerto não poderia ser usada exatamente na medicina, mas essencialmente na agricultura, porque esta é uma técnica certamente conhecida antes mesmo de Cristo. Alguns vão dizer que até 4000 anos antes de Cristo já se conhecia a técnica da enxertia, que é basicamente você causar uma ferida na planta de sustentação ou na planta, na árvore, né, que vai sustentar ou vai dar sustentação ao enxerto, e igualmente uma ferida na planta a ser enxertada. Quando nós falamos ferida, nós estamos dizendo um corte, algo que possa permitir que ambas encontrem ou sejam colocadas como que encaixadas uma em outra, e aí é feito todo uma proteção ali em torno desse corte, para que também ali uma região vulnerável, né, não seja atacada, não seja contaminada. E então, a partir dali, a planta enxertada passa a nutrir-se de alguns benefícios, porque a planta de sustentação, ou a árvore que sustenta, então agora a árvore enxertada, essa é uma árvore mais robusta, é uma árvore talvez até mais antiga, e também uma árvore que pode fornecer nutrientes para a árvore mais nova, ou a árvore enxertada, de modo que rapidamente aquela árvore recém-plantada possa dar frutos mais maduros do ponto de vista do próprio fortalecimento mesmo, né, da árvore que estava ali então a sustentar todo esse novo
esse novo sistema, né. E assim é que muitas vezes nós vamos ver, árvores mais frágeis serem enxertadas em árvores mais fortes, justamente para garantir essa produção e garantir a proteção mesmo da planta mais fraca. E, portanto, esse tema é extremamente relevante. Pensar no processo de enxertia nesse sentido e olhando para o título Enxertia Divina, é muito natural nós entendermos qual é a mensagem que Emmanuel quer passar aqui, ou pelo menos qual é uma das mensagens, né, que o benfeitor gostaria de passar. Enxertia divina faz nos lembrar algumas falas de Jesus. Falas que, por exemplo, como no Evangelho de João, capítulo 14, se me amais, obedecereis as minhas palavras. Se me amais, eh, eu vou vir com o Pai em vocês, em ti, para fazer morada, né. Ele diz essencialmente assim: "Se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras, e eu virei com meu Pai a ele, e faremos nele morada". Isso isso nos chama a atenção, porque é preciso fixarmos todos no Criador, ou no Cristo, ou na sua mensagem, ou na espiritualidade superior. Algo que nos permita, ainda que jovens do ponto de vista espiritual, ainda que incipientes, ainda que ignorantes, possamos dar frutos de maior abundância, não por merecimento ou por capacidade nossa, mas por misericórdia divina que está ali a nos sustentar e nos amparar. A questão, portanto, ganha uma dimensão muito interessante, porque nós vamos perceber, naturalmente, que aquela criatura que aceita o processo de enxertia, ela se converte em uma criatura mais forte, mais capaz, mais animada mesmo, mais preenchida no seu propósito, nas suas intenções. E mas há algo que nós gostaríamos de chamar a atenção antes, exatamente, de ler a mensagem, é porque há algo muito curioso no processo de enxertia, que é a semente no fruto da planta enxertada. Não é sempre, não é sempre, mas pode ocorrer que a semente no fruto da planta enxertada seja, na verdade, uma semente que vai gerar uma árvore igual à árvore de sustentação. Então, vamos dizer assim, se você faz a enxertia de um pé de laranja num pé de limão, a semente da laranja pode dar limão. Isso é significativo. Por quê? Há uma mensagem de Emmanuel chamada Pelos Frutos, também no Fonte Viva, capítulo 7. E ali Emmanuel vai comentar justamente aquela fala de Jesus, né? Pelos frutos reconhecereis a árvore, né? Porque uma árvore boa não pode dar maus frutos e uma árvore má não pode dar bons frutos. E com base nisso, a gente fica se perguntando: nós desejamos ser árvores boas, né? Como é que a gente faz para dar bons frutos? Ou o que é o fruto para que a gente possa tentar dar bons frutos, né? E ali nessa mensagem do Fonte Viva, capítulo 7, Emmanuel vai descrever o que de fato é intuitivo pensar sobre o fruto. Qual é o meu fruto? E aí Emmanuel encerra a mensagem dizendo assim: pelos frutos os reconhecereis ou os conhecereis, né? Pelo fruto vai reconhecer a árvore. E aí Emmanuel, de forma
de forma a recolocar a frase de Jesus, né, a redizer a frase de Jesus. Se Jesus diz: "Pelos frutos os conhecereis", Emmanuel diz: "Pelas nossas ações seremos conhecidos". O que então caracteriza que o nosso fruto é essencialmente a nossa ação no mundo, reconhecendo que essa ação não necessariamente é uma algo feito com as mãos, né. A ação no mundo, ela pode ser algo feito com as mãos ou com a palavra, ou mesmo até com a intenção. O fato é que a ação é algo que se exterioriza a partir de nós. A ação é o fruto, porque a ação é o resultado de todo um movimento interior. Então, embora quer seja com as mãos, quer seja com a palavra, quer seja com o pensamento, quer seja com a inteligência, enfim, a nossa ação é sempre algo a sair de nós. E, portanto, quando a gente fala de um fruto enquanto a ação, é preciso pensar o que está sendo, fornecido para a produção desse fruto, porque não só o fruto vale em si, pode que um fruto seja venenoso, pode que o fruto faça mal. Então, o fruto, ele para a gente avaliar se um fruto é bom ou não, nós deveríamos olhar o que o formou, de onde veio as substâncias ou os elementos que formaram aquele fruto, para saber se aquele fruto de fato é nutritivo ou se de fato ele faz sentido para nós. Mas é curioso porque nos parece que quando a gente transporta a, a metáfora para as ações, há um componente a mais a ser considerado. Isso, de fato, é, já foi observado por alguns filósofos, né? Quando tentando resolver o problema da ética, quiseram contribuir acerca da, da maneira de se avaliar uma ação. Uma ação é boa ou ela é má? Uma ação é para o bem ou uma ação é para o mal? E, e uma coisa é certa, para que nós avaliemos uma ação, da mesma forma que avaliamos um fruto, não bastará olhar apenas a ação. Não basta olhar apenas para um instante, que é quando aquela ação, de fato, se concretiza no mundo. Mas é preciso olhar para o que formou aquela ação. Como o fruto, a gente pode olhar a planta de onde ele vem, ou a árvore, né, que lhe deu origem. E no caso da ação, seria quais foram os sentimentos ali colocados, quais foram as intenções, quais foram os propósitos para que aquela ação viesse para o mundo. E, nesse sentido, uma ação vai ser boa ou má a depender de qual tenha sido a motivação de quem agiu. Contudo, no caso da ação, não basta a intenção, porque nós podemos ter uma intenção boa com uma ação boa nesse sentido, mas com consequências ruins. Um dos filósofos, por exemplo, que vai dizer algo parecido é o próprio Immanuel Kant, um filósofo do século, ele é do século XVIII, desencarnou ali no comecinho do século XIX. Kant vai adotar um critério para a ética que é: se nós quisermos saber se uma ação é boa ou má, busquemos a universalização da ação.
se essa ação se tornar universal, em outras palavras, se todo mundo fizer o que eu estou fazendo, isso é bom ou é ruim? De forma que, eh, avaliar uma ação deixa de ser tão somente avaliar as intenções, para começar a avaliar também as consequências daquela ação. Porque eu posso ter uma ação boa com intenção boa e consequências ruins. Por exemplo, ação boa no sentido assim, se considerarmos só a intenção, né? Uma mãe educando um filho, um pai educando um filho, a intenção é de colaborar, a intenção é de ajudar, a intenção é de ensinar, mas na intenção boa e agindo conforme a intenção, o que nesse caso, sob esse parâmetro, seria uma ação adequada, a consequência pode ser ruim. Porque no intuito de educar a criança, o pai ou a mãe pode acabar por violentar a sua consciência, exigindo da criança mais do que ela pode dar, ou dando diretrizes para ela que, na verdade, não serão boas do ponto de vista emocional, por exemplo, né. Um pai ou uma mãe que incentive o filho a estudar, por exemplo, que é uma intenção boa e é uma ação boa, poderá ter uma consequência ruim dependendo de como conduzir, porque isso pode gerar consequências e sequelas emocionais no filho. Então, a ação para ela ser avaliada não poderá contar apenas com o instante em que ela se dá, nem só com a intenção, mas também com as consequências. Claro que isso não resolve 100% do problema, porque, eh, aí a grande questão da ética hoje, né, você vai avaliar a ação pelas consequências, tá, mas até quando você vai ver essas consequências, né? Você vai ver a consequência imediatamente após a ação? Ou você vai esperar um tempo para ver quais são exatamente os desdobramentos, né? Porque isso é importante, isso é relevante, porque às vezes fazem coisas comigo ou às vezes, falam coisas, às vezes direcionam coisas que a princípio eu falo assim: "Puxa, a consequência foi ruim". Eu sofri, ou eu fiquei magoado, enfim, qualquer coisa do tipo, mas passa mais um tempo, e aí eu falo assim: "Nossa, ainda bem que fizeram daquela maneira, ainda bem que me conduziram daquela maneira, ainda bem que me falaram daquela maneira, porque aquilo então me despertou, porque aquilo me fez procurar outras oportunidades", enfim. O fato é que, é difícil a gente falar, né, até quando as consequências serão avaliadas, porque na verdade as consequências de uma ação, elas se desdobram ao infinito. Contudo, vai passando o tempo e aí outras ações também vão impactando, né, naquelas consequências e até ficar difícil de você dizer que, você passa por algo de bom hoje, por algo que aconteceu há 10 anos atrás. Pô, mas nesse meio tempo aí aconteceu um punhado de coisa, né. O fato é que a consequência precisa ser avaliada, quer seja imediatamente após, quer seja dali um tempo, a consequência tem que ser avaliada. E o que é a consequência de uma ação, senão o reverberar dessa ação ou dessa atitude no tempo? E por que nós estamos dizendo isso? Porque se nós transportarmos essa analogia, né, entre ação e fruto, a consequência da ação seria a semente, porque é justamente a semente que permite que se reverbere aquele fruto ou, no caso da enxertia, né, o fruto da própria planta ou da própria árvore de sustentação. E isso é relevante, porque se nós aceitamos o processo de enxertia divina, o fruto que daremos será nutritivo, mas carregará sementes divinas. Carregará sementes divinas. Então, é preciso que a nossa ação no mundo, para que ela seja boa de fato,
ela precisa estar motivada de boas intenções, né, nutridas ali de boas intenções. Isso vai gerar frutos, eh, substanciosos, frutos bons, nutritivos, mas que mais do que nutrir uma pessoa naquele acontecimento, naquele momento, facultará ou facilitará para que aquela pessoa continue ou para que aquela pessoa também dê frutos divinos, porque então terá recebido a semente. Isso, de certa forma, se liga, por exemplo, a uma fala de Jesus no Sermão do Monte, que está registrado no Evangelho de Mateus: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, e glorifiquem ao Pai que está nos céus, né? Mateus não fala Deus, e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, perceba o ponto aqui, né? E brilhe a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. O espírito que não está enxertado no Criador pode até dar frutos aparentemente bons, mas carregará a semente do personalismo. E a pessoa que não está enxertada em Deus, ela muitas vezes favorece e cultiva a adoração a si mesma. E aí as pessoas acabam sendo levadas a adorar a criatura e não o Criador. Então, nessa fala do Sermão do Monte, Jesus deixa claro que, ao ver as nossas boas obras, é preciso que, vamos dizer assim, trabalhemos com tal boa intenção para que as nossas obras, as nossas ações ou os frutos carreguem a semente divina. Isso, por mais que esteja abstrato, né, a gente poderia pensar do ponto de vista que, ao agir no mundo, poderíamos sempre favorecer que as pessoas pensassem ou reconhecessem a presença de Deus ali, e não, eh, e não somente a minha ação ou o que eu tenho feito ali. É curioso, por exemplo, quando nós vamos ver as ações de Jesus, sobretudo, por exemplo, nas curas, né, ele não diz: "Eu te curei", mas muitas vezes ele diz: "A tua fé te salvou". Ele se volta ao Pai a todo instante, a ponto de ele mesmo dizer: "Quem me vê, vê o Pai". Porque em momento nenhum Jesus quis atrair para si tão somente, mas atraindo-o para si, ele reconhecendo-se como o caminho, a ponto de dizer: "Ninguém vai ou vem ao Pai senão por mim". Então, Jesus está a todo tempo nos mostrando o Pai. Jesus está a todo tempo apontando para Deus. Nós, enquanto criaturas, poderemos produzir muito se estivermos enxertados em Deus, ou se os nossos propósitos estiverem alinhados com o Criador, com o Criador. Isso na verdade se desdobra em muitas consequências práticas até, como por exemplo, Emmanuel vai trabalhar no livro Pão Nosso uma mensagem extraordinária chamada "O bem é incansável". O bem é incansável. Ali naquela mensagem, Emmanuel vai dizer assim: olha, porque fica uma pergunta com o título, né? O bem é incansável. A pergunta é: se o bem é incansável, por que que a gente se cansa dele? E aí na mensagem, Emmanuel vai dizer que aquelas pessoas que se cansam do bem, não do ponto de vista físico, porque o corpo cansa mesmo, mas do ponto de vista espiritual, que são aquelas pessoas que desistem do bem em razão dos desafios que encontram, em razão das frustrações que passam, desistem da tarefa, desistem da caridade, desistem do bem. Emmanuel vai dizer que essas pessoas, na verdade, estão apenas em busca dos próprios interesses. E porque os próprios interesses não são atendidos, elas se frustram e desistem, se cansam. Então, perceba, se nós não estivermos
enxertados em Deus, então somos solitários, do ponto de vista que fazemos por nós mesmos. E aí os nossos frutos, embora possam até ser bons, carregam a semente do personalismo. E aí nós não conseguimos direcionar, ou nós não conseguimos apresentar o Criador para as criaturas, que é, na verdade, um dos grandes deveres nossos, né? Daí tantas metáforas, né? Até a própria prece de Cáritas, ao dizer da nossa alma se tornar um espelho onde se possa refletir a imagem do Criador. Então, estar enxertado em Deus é carregar propósito divino e a nossa ação nutrida desse propósito ou embalada nesse propósito, alicerçada nesse propósito, possa igualmente ressoar nos outros corações que se sentem então motivados a buscar o Pai, né. Mas, há alguns outros pontos que Emmanuel traz aqui na mensagem e que nós gostaríamos de passar, faremos a leitura da mensagem, mas nós gostaríamos de passar porque de focar, né? Porque Emmanuel ele está completamente inserido no contexto do versículo que ele selecionou. É, é o capítulo 78 do livro Fonte Viva, Enxertia Divina, e Emmanuel vai comentar o capítulo 11, versículo 23 da carta de Paulo aos Romanos, quando o apóstolo escreveu assim: se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Paulo falava aqui do problema da incredulidade, né, de fiéis ou crentes que desertam, eles desviam do propósito da fé, mas que eles podem voltar a ser enxertados no Criador. Tão logo se libertem da incredulidade, ou tão logo possam acolher novamente a fé. E Emmanuel vai entrar um pouquinho nessa questão. Por que que a fé é relevante? Para que nós aceitemos o processo de enxertia. Por que que a fé é componente essencial, a ponto de Paulo dizer: se abandonarem a incredulidade, serão enxertados novamente. Porque Deus tem poder para isso. Deus pode fazer isso, né? Paulo comenta nesse capítulo, nessa passagem, né, que na verdade vai do capítulo 16, vai do versículo 16 até o versículo 24. Paulo vai comentar justamente desse cuidado para que nós jamais abracemos ou alimentemos a incredulidade, mas antes fortaleçamos a nossa fé para que permaneçamos enxertados em Deus, para que os nossos frutos possam render sementes que também gerarão novos frutos voltados para o Criador. Essas boas obras, né? Porque a obra não é só construção no mundo, né? A obra é, como nós dizíamos anteriormente, é uma palavra, é um pensamento, é um sentimento a ser é, emanado ou externalizado ali para envolver outras pessoas, né? Então, Emmanuel vai comentar um pouquinho dessa questão da fé, de como que essa analogia do Paulo é preciosa, mas que ela, como toda metáfora, né, quando transportada para o nosso contexto, ganha uma nova variável. Emmanuel vai dizer assim: toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Tá? Que já está falando de Jesus, né? Então, Jesus é o divino semeador, é o pomicultor, até no Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem do Espírito da Verdade, o jardineiro divino, a cultivar nossas almas no silêncio dos nossos pensamentos. Porque é preciso fazer esse processo de enxertia. E Jesus é o agricultor aqui a realizar esse processo, né? Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência. Sementeira,
germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação e colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. Está chegando a época do fruto, né, de dar o fruto, então tem todo um cuidado para que a coisa de fato aconteça. É imprescindível haja fartura e proveito. Na luta espiritual, ou seja, Emmanuel aqui está voltando-se para a árvore, né? Para o cultivo do vegetal. Na luta espiritual, em identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco. Ou seja, da parte de Jesus, acontece a mesma coisa que o agricultor faz com a planta. Qual que é a diferença? Emmanuel vai comentar aqui. Atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmites aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Essa é a diferença. Do ponto de vista de Jesus para conosco, o cuidado, o carinho é o mesmo do agricultor para com a planta. Contudo, a planta está submetida pela natureza. Nós não. Nós temos a capacidade de escolher entre aceitar a enxertia divina ou não. E aí é muito interessante como Emmanuel vai construir aqui, porque nós estamos falando de uma questão de propósito e de intenção, mas o benfeitor também trará a percepção de que esse processo da enxertia divina se dá mediante as situações que nos ocorrem. As situações que se dão na nossa vida são também representações desse esforço divino de nos conectar a Deus. É o esforço de Jesus de nos ligar ao Criador. E aí aqui é interessante porque a fé entra como um componente, né? Para que a gente compreenda nas situações oportunidades dadas pela espiritualidade superior para que encontremos Deus, para que encontremos a presença divina. E isso tudo se conecta porque então a gente vai como que sendo convidado a observar a vida e os nossos propósitos de uma nova maneira. Quando Santo Agostinho vai dizer no Livro dos Espíritos, na tão comentada questão 919 e 919A, quando ele vai falar da importância do autoconhecimento, tem ligação também aqui no nosso tema. Porque é esse autoconhecimento que vai me revelar o propósito e é esse autoconhecimento que vai me revelar as minhas necessidades, para que eu entenda nas circunstâncias da vida um cuidado do Criador, para que eu perceba que as circunstâncias da vida elas estão me preparando para a lição ou já são a lição propriamente dita. E aí nós vamos entendendo o cuidado de Jesus para conosco e a presença divina em tudo. E é por isso que a fé entra como um elemento principal aqui. Porque eu só consigo ter um propósito elevado, no sentido do Evangelho. E eu só consigo perceber a presença divina na minha vida se eu nutro fé. Porque, como vai dizer Paulo, né? Fé é a certeza nas coisas que se não veem. É a certeza nas coisas que se não veem. Então, a fé entra como um elemento principal aqui, não só para que os nossos propósitos estejam alicerçados no Criador,
para que os nossos frutos sejam frutos, divinos, mas também para que a gente perceba as situações, mesmo que situações de dor, como essa oportunidade de ligação com o Criador. Eu diria até mesmo que as situações de dor é que são as mais propícias, né, para essa ligação. Emmanuel vai dizer: repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos através de mil modos. Hoje é na, pla- hoje, perdão, é na palestra edificante de um companheiro. Amanhã será num livro amigo. Depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Ou seja, inúmeros convites para que estejamos alicerçados ou enxertados em Deus. Inúmeros convites para que a gente perceba a ação do Criador, inúmeros convites para que a gente sinta o cuidado, para que a gente sinta a presença divina, e então possamos dar frutos mais substanciosos, frutos melhores. Por isso que Emmanuel vai dizer, disse ali atrás, né? A cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmites aos outros. Ou seja, por aquilo que a gente vai, então, gerando no mundo, que realmente contribui para a felicidade, né? Para a felicidade dos outros, aquilo é aproveitamento, né? Aproveitamento de todo o investimento que é feito em nós. Aí ele encerra a mensagem dizendo assim: se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Ou seja, se os nossos propósitos estão em Deus, nós vamos fortalecer a nossa fé e perceber na vida a contribuição divina para que a gente prossiga mais conectados em Deus e, portanto, mais fortalecidos, dando frutos que talvez, ou talvez não, dando frutos que com certeza só com as nossas capacidades nós não daríamos. Isso é observado com muita propriedade, com muita sabedoria por Paulo de Tarso. No capítulo 8 da segunda parte do livro Paulo e Estevão, quando ele vai dizer para Lucas, né, quando ele vai é, confirmar para Lucas, assim, no meio de todas as tribulações que ele passou, no meio de todos os desafios, ele diz assim: nos sentimos como míseros servos que se serviram dos bens do Senhor para quitar as próprias dívidas. Ele nos deu a misericórdia para que a justiça se cumprisse. Paulo, como ninguém, soube observar a presença do Criador, a presença do Cristo, a presença dos Espíritos amigos na sua própria vida, fortalecendo-o, preparando-o para as lições, preparando-o para as tarefas e, de fato, as tarefas acontecendo. Então, se nós temos o propósito da elevação, isso a fé vai entrar aqui como algo crucial. Aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas, se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente, ou seja, me fecha, não me permite passar pelo processo da enxertia, eu fico eu comigo mesmo, e aí Paulo vai dizer que isso é horrível, porque é, nenhuma criatura poderá fazer tanto ou fazer de maneira tão oportuna e tão benéfica sozinha. Nenhuma criatura poderá fazer tão bem feito se não estiver alicerçado ou enxertado em Deus, alimentando o nosso propósito, alimentando os nossos sentimentos e aproveitando a todos os contextos, né, que estamos inseridos.
Mas se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente, enovelando-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde, ou em vão, né? Porque ainda não produzes nos recessos do espírito a seiva que favorece a vida abundante. Emmanuel aqui traz ainda um outro elemento da enxertia, que é a enxertia pode dar errado. Você tenta pôr as duas árvores ali, ou as duas plantas juntas, mas a enxertia dá errado. Por quê? Porque não há compatibilidade. Não há compatibilidade. É por isso que precisa da fé, porque fé vai dar sinceridade de propósito. E é a sinceridade de propósito que nos vai facilitar a compatibilidade com essa enxertia, para essa enxertia divina. Porque se eu não tenho fé, não só eu me torno incapaz de perceber a ação do Criador na minha vida, como muitas vezes eu alimento revolta perante aquilo que me acontece. Sobretudo se for de dor, situações de dores. Porque é a fé que me permite olhar para o momento ruim e tentar extrair dali alguma coisa boa. É a fé que me garante até mesmo uma possibilidade maior de otimismo. Não para viver iludido, mas para que eu consiga olhar para situações dolorosas, para que eu consiga olhar para situações de dificuldades e dali enxergar cuidado, dali enxergar amparo, dali enxergar possibilidade de renovação. Então, não é, a enxertia não vai dar certo se nós não produzirmos em nós a seiva que favorece a vida abundante. Ou seja, se nós não tivermos fé. Porque a fé é justamente essa seiva que vai nos nutrindo e que nos permite a conexão ou a religação com Deus, que é o processo da enxertia. A gente foi separado e precisa religar, né? Precisa religar com o Criador. A fé é o primeiro movimento nosso para favorecer essa enxertia. Aí então, se nós estivermos enxertados em Deus, os nossos propósitos de caridade, os nossos propósitos de trabalho, os nossos propósitos de felicidade não serão mais ditados, ou pelo menos não serão mais controlados pelo egoísmo, e sim por algo muito mais sublime, que é o bem comum, que é a felicidade de todas as criaturas. Isso é enxertia divina, nos dizeres de Emmanuel. É estarmos alicerçados nele, em Deus, para que também os nossos frutos e as nossas obras do mundo sejam propagação da presença divina. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência, e Jesus nos abençoe, nos fortaleça, para que aceitemos esses processos. Esses processos nem sempre vêm como doces a favorecer o nosso desejo, o nosso paladar, mas vêm essencialmente como alimentos a nos nutrir a alma, a nos fortalecer intimamente, para que possamos suportar os processos da vida, aprendendo aquilo que devemos aprender. Fiquem com Deus e um grande abraço. Até mais.